Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 2 de março. Veja agora os destaques de hoje. Denúncia de negligência no hospital de Gravataí. Mulher perde o filho depois de esperar 27 horas para fazer o parto. Tudo eu planejei, desde do quarto até tudo eu planejei. Eles tiraram esse sonho de mim. Um motoqueiro morre num acidente na RS 239 em Araricá. Foi ontem à noite, é na mesma região que flagrou um acidente que a gente vai mostrar aí na imagem na sexta-feira. Olha só, o momento que o carro atravessa, o caminhão para no meio da estrada e aí vem um Vectra, bate em cheio no veículo. O caroneiro morreu na hora, o passageiro que estava junto na hora. O que é que está acontecendo por lá? O que é que está acontecendo na RS 239 na região de Sapiranga, Araricá, Parobé, Campo Bom, Novo Hamburgo, toda a rodovia, um perigo. Nós vamos mostrar e cobrar as autoridades. No primeiro dia de aula de muitos colégios, os cuidados com o coronavírus, o que as crianças estão aprendendo sobre a doença que assusta o país e o mundo. E a polêmica do dia, uma igreja de Porto Alegre promete imunizar contra o coronavírus. Você vai saber o que está por trás disso. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Agora eu quero a sua atenção, quero mostrar um caso que aconteceu aqui na região metropolitana. Você vai acompanhar uma história de indignação e desespero. Uma mulher, 24 anos, foi até o hospital Dom João Becker, em Gravataí, para dar à luz ao primeiro filho. O bebê saiu de lá dentro de um caixão. A família diz que a equipe demorou para fazer o parto e que houve sim negligência. Os detalhes na reportagem. A dor de uma mãe que não pôde segurar o filho nos braços. Quando eu vi, ele já estava roxinho. Ele saiu dali, eu vi que ele estava acontecendo alguma coisa com ele, que ele não chorava. Jennifer, de 24 anos, seria mãe pela primeira vez. Na última quarta-feira, ao completar 41 semanas, ela deu entrada no hospital Dom João Becker, em Gravataí, onde mora. Tudo eu planejei, desde do quarto até tudo eu planejei. Eles tiraram esse sonho de mim. A cesariana foi realizada na madrugada de sexta-feira. A criança foi retirada sem vida. O bebê Theo foi enterrado no sábado, mas a mãe, Jennifer, não pôde ir no sepultamento do próprio filho. Ela ainda estava internada aqui no hospital e só teve alta no domingo. Familiares que acusam o hospital de negligência médica protestaram em frente à unidade de saúde. Você não tem ideia do que é pegar uma criança morta. Eles foram muito errados. Há 3 anos, Letícia deu à luz no mesmo hospital. Ela conta que também teve problemas na maternidade. Ele estava perdendo cada vez mais os batimentos, tanto que ele tem até hoje a marca da reanimação que fizeram nele, porque ele nasceu sem vida. Essa mulher já trabalhou no hospital e diz que os problemas se repetem. Vai fazendo passagem de plantão e a falta de comunicação é muito grande entre os profissionais dentro da área da saúde. Faz tempo que acontece isso, não é o primeiro caso. A família de Jennifer vai registrar um boletim de ocorrência sobre o caso e pretende entrar na justiça contra o hospital. Bom, a Santa Casa de Misericórdia, aqui de Porto Alegre, que é responsável pelo hospital de Gravataí, diz em nota que todos os protocolos de atendimento assistencial foram prestados de acordo com os estabelecidos pelos órgãos municipal, estadual e federal da saúde. A instituição, no caso a Santa Casa, diz ainda que está solidária à família neste momento de dor e se coloca à disposição para esclarecimentos junto aos familiares e autoridades competentes, o que é de fato muito certo. Até porque, apesar de não ter ocorrência policial registrada, a polícia quer saber o que está acontecendo no Hospital Dom João Becker, em Gravataí. E por isso, sim, é importante que a Santa Casa, que é uma instituição centenária e que nós temos o maior respeito, claro que a Santa Casa vai se colocar à disposição. Agora, os relatos que a gente escuta de mães
que vivenciaram problemas no parto, problemas com os médicos. Eu não estou aqui dizendo que isto de fato acontece. Eu estou fazendo um relato do que a gente pode acompanhar e vem acompanhando, inclusive no que disse essa ex-funcionária, comentando, e nós mostramos na reportagem, os problemas que vem acontecendo, que não é de hoje no Hospital Dom João Becker. Então é importante sim que a polícia faça uma investigação. Certamente a Santa Casa vai dar todo o apoio necessário e, mais que isso, que o próprio hospital esclareça o que vem acontecendo lá dentro. Se há problemas de falta de funcionários, se há algum outro tipo de problema, isso precisa ser esclarecido. Porque, eu repito, a polícia vai abrir uma investigação, mesmo não tendo ainda nenhum registro nesta delegacia de polícia, que é a delegacia que fica na região do Hospital Dom João Becker, a polícia quer saber, porque há muitos, mas muitos relatos, muitas reclamações no atendimento do Hospital Dom João Becker, uma instituição pública. Portanto, nós vamos acompanhar sim, e inclusive esse assunto nós vamos dar sequência aqui no SBT Rio Grande. Nós vamos conversar com o médico que é presidente do Sindicato Médico aqui do Rio Grande do Sul, Simes, vai conversar com a gente, eu acho que é o doutor Marcelo. Doutor Marcelo vai dar as explicações, vamos questioná-lo a respeito, eu repito, do que acontece no Hospital Dom João Becker aqui na região metropolitana em Gravataí. É um assunto extremamente importante. Haja vista a quantidade de reclamações de mulheres, de famílias. Esta criança, este bebê que já nasceu morto. Não é o primeiro caso, pelos relatos que se tem, que acontece neste hospital. E por isso nós queremos continuar, queremos saber, queremos ouvir o Sindicato Médico a respeito dessa posição dos próprios médicos e trabalhadores do hospital. Em seguida, outros detalhes. E olha só, daqui a pouco, 11h41 agora, a gente vai mostrar os perigos de uma rodovia na região metropolitana. A região metropolitana de Porto Alegre. Quem vai para a Serra está acostumado a pegar a RS 239 ou mesmo para ir para a praia. Essa é uma rota alternativa, mas é uma rodovia que passa pelos municípios. Começa ali em Novo Hamburgo, passa por Campo Bom, depois vai por Sapiranga. Sapiranga tem Araricá, Nova Hartz, Parobé, Taquara e ela segue adiante. É uma estrada, olha só desta imagem o que aconteceu na sexta-feira. Uma morte imediata de uma pessoa que estava na carona deste carro branco, ali no detalhe em vermelho, um Vectra. O que é que aconteceu nessa imagem? Deixa eu mostrar aqui na tela. Vamos mostrar o que aconteceu para explicar para o pessoal. Nessa região aí, há muitos retornos. Para a imagem. Volta um pouquinho. Olha só, o que acontece aqui? Isso é um retorno que tem, certo? Não só um retorno, mas principalmente é acesso para um dos bairros mais populosos de Sapiranga, tá? Então, o que aconteceu? Esse caminhão, ou ele vai para o bairro, ou ele pega a pista lateral aqui. Este veículo ia fazer a mesma coisa. Ele queria entrar ou para o bairro, ou para poder fazer o retorno. Só que o que aconteceu? O caminhão entra, este motorista arranca, não sabe o que vai acontecer, ficou em dúvida e parou. E o caminhão de trás arrancou. Na hora que este carro parou, o caminhão parou também. E quem vinha na estrada, este carro Vectra, dá uma batida na parte de trás do caminhão. Vou dar uma olhadinha na imagem. Olha aí, ó. O Vectra veio direto na parte de trás porque o caminhão parou. E aí, o caroneiro, essa pessoa que estava aqui do lado, morreu na hora. Um homem de 34 anos, deixou 5 filhas, a menor com 4 meses de idade. Este não é o primeiro, este não é o segundo. Vem acontecendo diversos acidentes. Ontem à noite, eu passei aqui pertinho desse trecho. É um pouco mais adiante, em Araricá, um motoqueiro morreu, também num cruzamento como este, também num retorno como este. Então nós vamos mostrar numa reportagem os perigos desta rodovia, que é tão importante, mas é uma rodovia pedagiada. O que está faltando aqui? Está faltando sinalização? Acho que falta. Está faltando respeito do motorista? Certamente também falta. Porque tem muito motorista que a gente sabe que entra no carro com a cabeça em qualquer coisa, menos na atenção, na direção. Então nós vamos ficar nesse assunto sim, nós vamos conversar daqui a pouco, inclusive, com o secretário de Trânsito ali de Sapiranga, um dos principais municípios da região, e na reportagem que a gente vai mostrar em seguida, diversos flagrantes de riscos de acidentes, flagrantes de responsabilidades. Em seguida, na reportagem, todos os detalhes para você. Chamado da redação, cadê o Glauco?
Dá uma olhadinha. Cadê o Glauco Paza? Oi, Glauco. Bom dia, Glauco. Cadê o Glauco Paza? Como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Glauco, olha só. Os bombeiros de Pelotas estão monitorando uma área de banhado na Praia do Laranjal, que pegou fogo no final de semana. Glauco, esse incêndio, ele já foi controlado? É a pergunta que a gente faz, porque o pessoal acha que banhado por ter água não pega fogo. Pelo contrário, pega fogo sim, como a gente mostra aí da imagem. Pega fogo sim, André, e não foi controlado, que é a pior notícia, viu? Os bombeiros estão monitorando a região desde ontem. O forte calor da tarde deste domingo e a vegetação seca facilitaram a propagação das chamas nessa área da Praia do Laranjal, em Pelotas. Além dos bombeiros, equipes da Defesa Civil da cidade também foram ao local para prestar auxílio aos moradores. As equipes conseguiram apagar as labaredas que estavam mais próximas às residências, mas existe ainda uma área que está pegando fogo junto ao banhado. Eles não têm acesso nem a pé, nem com viaturas. Por isso, estão monitorando, mas não há risco para os moradores, André. Pois é, mas há um risco de outros incêndios. O porquê, eu explico em seguida. 11h45, 27 graus é a temperatura agora. Eu explico junto com a Estael Cias. Oi, Estael. Bom dia. Como está, Estael Cias? Esse incêndio que a gente viu nesse banhado, isso é um alerta para todo o estado nos próximos dias, Estael. Sem dúvida, André. Muito bom dia para quem está nos assistindo. A tendência aí para as próximas semanas é de chuva escassa. Essa semana em especial, ar muito seco predominando no Rio Grande do Sul, com temperatura alta, com vento forte em alguns momentos nessas áreas aí da Costa Doce, do entorno da Lagoa dos Patos. Isso tende a agravar o risco de incêndios. A gente tem uma arte aqui, um mapa, para mostrar o risco de incêndio não só para esta semana, eu diria para as próximas 2 semanas o quadro é mais crítico aí para risco de fogo. E vejam, essa área em marrom aqui pegando principalmente metade sul do estado, o risco é maior, porque é nessas regiões em que a chuva tem faltado muito nos últimos meses. Então, é um período longo com ausência de chuva, com estiagem e temperatura em alta. Ô, Estael, é marrom ou é vermelho essa cor aí? Aqui parece marrom, mas lá no monitor é vermelho. Então mas essa cor mais, exato, mais forte destacada aqui, mais aqui. destacada é a região de maior risco. Agora, o incêndio não começa sozinho, Estael. Não começa sozinho. É muito raro, aliás, a combustão instantânea exige ar muito seco, índice na casa de 7%, pelo menos. E não tínhamos isso aí no final de semana. A umidade realmente baixou, mas não há índices para ter combustão instantânea natural. Então, realmente, muitas vezes o que acontece... Crime. Exatamente. É um crime. Alguém coloca fogo e aí toma proporções que não há como controlar e acaba acontecendo isso. E nesses próximos dias é preciso ter cuidado. Toco de cigarro é o suficiente para provocar um incêndio como esse? Com certeza. E nesses próximos dias, então, nem se fala. Pois é, isso é preocupante, Estael. Os próximos dias vamos ter tempo seco, sol, calor e a chuva e a estiagem, Estael. A estiagem tende a se agravar. Vamos falar um pouco como é que foi fevereiro para a gente entender o cenário crítico que estamos passando no Rio Grande do Sul. Nós tivemos no mês de fevereiro chuva com baixíssimos acumulados no estado. A quantidade, vejam só, Encruzilhada do Sul praticamente não choveu. 0,7, nenhum milímetro em Encruzilhada do Sul. Cruz Alta, 29 milímetros, que significa apenas 20% do normal para o mês de fevereiro. 23% em Torres, 24% em Santa Vitória do Palmar e 25% em Bagé. Estael, dá um probleminha com o teu microfone aqui. A Estael já está vindo aqui, a gente vai ter que trocar o microfone da Estael, deu um problema, mas a gente pode ver, vejam, Encruzilhada do Sul, 0,7%, gente, isso é praticamente nada. Em Cruz Alta, olha só, 29 milímetros, não é, eu falei por cento não, 0,7 milímetros, aqui 29 milímetros em Cruz Alta, muito abaixo também, apenas 20% da média do esperado. Torres, no litoral, 38%. Santa Vitória do Palmar, no extremo sul, 37% milímetros apenas. E em Bagé, 33 milímetros. Ou seja, a média de 20% só, né, daquele esperado por mês. Quer dizer, a chuva de fato pouco e vai continuar pouco, Estael. Vai continuar pouco. A perspectiva para o mês de março, que é um mês de transição, um mês que começa o outono, da manutenção nós temos aqui uma arte também para o mês de março. A perspectiva é de um período ainda muito seco, essas primeiras 2 semanas em especial praticamente não chove no Rio Grande do Sul e depois disso a chuva retorna mais para o final do mês, mas ainda com baixos acumulados e muito irregular. Vai normalizar quando? Lá em abril? Olha, tá difícil dar uma data. É mesmo? Tá muito difícil de dar uma data. E aqui nós temos a evolução da
temperatura que vai ser rápida ao longo dessa semana. Essa semana, muita variabilidade, manhãs fresquinhas, tardes de aquecimento. E na semana que vem tem alerta, além de manutenção desse tempo muito seco, tem calor e marcas que podem chegar a 40 graus. De novo 40 graus? De novo. Ainda é verão, André. Homem, e a situação com a seca, com a falta de chuva, com os problemas na lavoura, como é que vai ficar o abastecimento de água? Você já vinha enfrentando problemas em algumas regiões, mesmo Pelotas, região sul do estado, com que problemas. É uma das regiões aí que menos teve chuva em todo esse verão. Então o quadro é de alerta. Quem está em casa nos assistindo tem que economizar água, tem que se preparar para esse cenário que é crítico e vai permanecer assim nas próximas semanas. E o calor da semana que vem de 40 graus realmente agrava essa situação, esse quadro. Agora lá em Pelotas, eu acho que é um decreto, né, da prefeitura proibindo lavar calçada, né, o uso indiscriminado da água. Isso já vale como um alerta para todos nós. Já vale como alerta e eu acho que a gente tem que ter consciência, não precisa esperar um decreto, né? A hora de economizar já passou, porque passou o verão inteiro aqui a gente falando aqui que ia demorar realmente retornar a chuva mais regular e a mensagem continua sendo essa. Quinta-feira, então. Quinta-feira, mais informações. Te cuida, Estael Cias. 11 horas e 49 minutos de atenção. Olha só esse flagrante, um flagrante de assalto. Se não bastasse, teve um restaurante na sexta-feira, não foi? Um restaurante aqui em Porto Alegre, 60 pessoas jantando, restaurante mexicano, todo mundo assaltado, inclusive um vereador, Walter Nagelstein. E agora, olha só o que fizeram os criminosos. Num ponto de ônibus na zona norte de Porto Alegre, Glauco Paza. Aquilo que a gente diz não tem hora nem local é real, é verdadeiro. Se tem restaurante perigo, imagina numa parada de ônibus, André. Infelizmente. Esse casal que aparece à direita na imagem que você vai ver aí, está parado fingindo aguardar o ônibus. Sim. De repente, o homem parte para cima da mulher e arranca a bolsa. A vítima chega a cair no chão, tamanha violência. Foram levados um relógio, R$100 em dinheiro, um celular, algumas joias e documentos. Na sequência, a dupla foge. Esse assalto aconteceu na noite de sábado, no corredor de ônibus em frente à Uniriter, lá na FAPA, né? Lá na zona norte da capital. A polícia diz que intensificou ali, né, a fiscalização naquela área, mas mesmo assim não pegou os responsáveis. Quem puder, ajude pelo 190. Não, olha só a pose dos dois. Eu digo, olha só, para ali. Um pouquinho antes ali, de boa, assim, podiam trabalhar em novela. Se pedissem até uma participação, um bico numa novela, estariam ganhando dinheiro, não precisavam cometer crime. Porque ficam disfarçando o Glauco. Isso, como são atores, se tivesse, exatamente, muito bem, ali à vontade, a perninha pra frente, fazendo pose ainda, moça. Detalhe, né, André? Fazendo as pessoas pose. não estão nem com o celular na mão, não estão... Porque a gente chama atenção sempre, né? Cuidado, não fica ali ostentando o celular, que hoje já é ostentar o celular. O que é que eles fizeram, Glauco? Ficavam ali os dois fazendo teatro, disfarçando, que nem a gente mostrou uma vez dentro de uma farmácia aqui, o rapaz procurando shampoo, assim, fazendo aquele teatro todo, aí a mesma coisa. Enquanto isso, ó, o olhinho esperto, né, já fazendo um mapeamento do que vai ser levado. E aí ele dá um bote como se fosse uma cobra. Dá um bote como se fosse uma cobra e vai ali e arranca e derruba a mulher no chão. Uma violência absurda. A outra, coitada, sai correndo com a bolsa na mão, desesperada. Olha ali as duas, ó. Quem vai imaginar, pessoal junto? Parceiros de ônibus, até de certo elas estavam seguras. Poxa, ainda bem que tem dois aqui, tem um casal, tem uma mulher junto. Vai ficar mais tranquilo aqui no ponto de ônibus. Mas não, estavam prontos para o bote. Tá aí a carinha dos dois. Quem puder ajudar, liga para o 181, que é o disco de denúncia, não é mesmo, Glauco? Exatamente, ou pelo 190, telefone da Brigada Militar, para ajudar a desvendar quem são esses atores do mal. Que barbaridade. Ok, obrigado. Até já, Glauco, 11 horas e 52 minutos. Gente, olha só. Muitas escolas e creches do estado retomam as aulas hoje. E aí, qual é a grande preocupação do momento? Exatamente, o coronavírus. É uma grande preocupação também nas salas de aula. E as professoras estão usando da criatividade para ensinar aos pequenos como evitar a contaminação na tela. A gente te mostra como. Touca, luva, materiais de rotina do dia a dia ganharam reforço para manter a higiene. Desde a entrada da escolinha, em todos os cômodos, um tubo de álcool gel. Através de brincadeiras, falar para eles o quanto é importante. Tem criança que está levando esses relatos para casa, chega em casa perguntando para a mãe do gel, do álcool gel. Quem usa álcool gel aqui? Então, antes da merenda, mãos à obra, em busca de
Mãos Limpas. Esta creche atende crianças de 1 a 6 anos em situação de risco social. Ela ensina os cuidados básicos aos picorruchos, mas de olho também nos grandinhos. Todo mundo usando álcool gel. 90% das nossas crianças, os pais, eles se mantêm da reciclagem. Então, essa criança, ela vive em torno daquela reciclagem ou até mesmo dentro da reciclagem. Então, ali, até mesmo por curiosidade, os pais trabalhando, a criança vai tocar em tudo que é objeto. Esta escola foi além. Teoria e prática sobre higiene para evitar o coronavírus viraram assunto da aula de ciências. Tudo para mostrar que mão lavada nem sempre significa mão limpa. Vamos aprender um pouco mais? Após alertar sobre os riscos de contaminação, a professora aplica um líquido com tinta nos alunos, que depois lavam as mãos. O contraste com esta luz negra mostra marcas verdes que comprovam os locais que foram mal lavados. Nós não enxergamos esses micro-organismos, então é necessário chamar a atenção dos alunos que esses micro-organismos ficam então nas mãos, embaixo das unhas, né, em locais que se a gente lavar a mão, né, de uma forma que não seja adequada, ele não vai sair, a bactéria e o vírus vão continuar ali. E a partir de agora, os próprios alunos vão dar as dicas de higienização. Que eles também consigam levar essas informações, tanto dentro da escola, para os alunos mais novos, quanto para as suas famílias. Nós vamos fazer cartazes sobre como lavar a mão corretamente e como evitar o vírus também. Olha, que exemplo desta professora, dessas professoras, e é assim que tem que encarar. A gente veio falando já nos últimos dias aí, não tem que se desesperar, mas a gente não pode relaxar. Não pode relaxar. A gente sabe que o coronavírus está por aí. Ele está por aí. 27 casos suspeitos aqui no Rio Grande do Sul. Os casos que aumentaram muito depois do carnaval. Agora, uma coisa que é importante, eu já vi algumas reclamações em redes sociais de preços de máscaras e de álcool gel que, estão subindo. A gente vai ficar de olho nisso, porque não é agora que alguns espertos vão se aproveitar e vão começar a aumentar preço. Nós vamos ficar de olho. Com relação ao coronavírus, manter o básico, que bom essas crianças aprendendo, né, como se comportar e como que é o efeito, né, deste vírus, ele que não sobrevive. Olha, o que tem de notícia falsa na internet sobre sobre esse vírus, diz que até produto comprado na China, aquelas bolinhas, se não pode estourar porque vem o vírus junto, mas o que é isso, gente? Fiquem com a gente, nós estamos sempre aqui preparando uma série de reportagens para justamente esclarecer você da verdade. O que é básico e é importante, lavar as mãos com água e sabão, com paciência. Na hora de espirrar, né? A etiqueta do espirro, espirre no braço, de preferência tenha papel, não aquele lenço de antigamente, aqueles lenços de tecido, não. Papel descartável, justamente para que seja papel higiênico ou lenço de papel, esteja por perto, espirre, seja discreto, coloque no lixo e imediatamente lave a mão. O vírus ele tem uma sobrevivência de 1 hora e este contato deste vírus, especialmente, ele é no contato pessoa a pessoa, não pelo ar, mas no espirro, né? Todas aquelas, não via aérea, mas precisa do contato direto. Portanto, nós, relembrando, vamos ter aí uma série de reportagens e explicações de esclarecimento para você. 11h57 agora, e olha só, daqui a pouco, gente, o caso de uma mulher de 24 anos. Imagine a situação, imagine uma garota, 24 anos, pronta para ganhar o nenê. Já com tudo pronto, as coisas compradas por enxoval, né? Tudo prontinho. Aí ela foi no hospital. Foi buscar ajuda no hospital, Hospital de Gravataí, Hospital Dom João Becker. E ela tem uma série, né, de reclamações e de observações a respeito da conduta. Ela chegou na quarta-feira, o nenê só foi nascer 2 dias depois. E sabe como é que o nenê saiu de lá? Dentro de um caixão. A família diz que houve negligência. Olha o desespero desta mãe, 24 anos. Tudo eu planejei, desde do quarto até tudo eu planejei. Eles tiraram esse sonho de mim.
Ela sentia muitas dores. Ela disse que tinha que tomar banho de tanta dor, isso dentro do hospital. E a polícia vai investigar o que está acontecendo, porque este caso, a família diz que vai procurar a polícia para fazer o registro de ocorrência. Mas outros casos já aconteceram e muitos não chegaram até a polícia. A Santa Casa de Porto Alegre, que administra o Hospital João Becker, já se colocou à disposição, e que bom, porque a Santa Casa é uma instituição de muito respeito. E a polícia agora quer saber o que de fato vem acontecendo. Se a gente pega as denúncias que tem na internet, inclusive denúncia de uma ex-funcionária do hospital dizendo que de fato há problemas lá dentro. A gente tem a sonora aí, vamos mostrar a sonora do que disse. A reportagem a gente mostrou antes, uma ex-técnica dizendo, né, dos problemas que tem dentro da instituição. E não é de hoje. Daqui a pouco eu vou mostrar. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que em seguida eu mostro. Então a gente vai ficar nesse assunto, a gente vai ouvir inclusive o representante dos médicos, o presidente do sindicato médico, para dar uma explicação a respeito dos procedimentos dentro do hospital. Porque, por outro lado, e não é justificar uma coisa com um outro tipo de problema, não é isso. Mas a gente compreende e sabe da falta de médicos e de profissionais dentro dos hospitais públicos aqui do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Isto é um problema evidente também, mas não pode comprometer a vida de ninguém. Daqui a pouco, todos os detalhes. Olha só, eu continuo aqui. Onde é que eu fico agora? Continuo na 2? Porque eu quero a sua atenção. Sabe por quê? Porque ser previdente é planejar o futuro. É pensar no bem-estar e proteção da família, evitando surpresas de última hora. Esse é o propósito. Acolher com excelência as famílias enlutadas, tornando este momento de perda menos doloroso. Pensando nisso, foram desenvolvidos os planos funerários Ser Previdente. Você e sua família, seguros, com a experiência de mais de 55 anos do Grupo Cortel, que tem uma ampla rede de atendimento próprio. Soluções completas e muitas vantagens a partir de R$ 69,90 por mês. Então associe-se já e utilize todos os benefícios em vida, como sorteios mensais de R$ 15 mil pela Loteria Federal, assistência de desconto em farmácias, como a Panvel, São João e outras, além de seguro de acidentes pessoais, entre outros. Viu só a quantidade de vantagens? A Sofia, que é assistente virtual do Ser Previdente, está te esperando para esclarecer as dúvidas lá no chat do site www.serprevidente.com.br. Ligue 51 4003 3135 e associe-se já. Ser Previdente, um plano para a vida. Muito bem, Cortel, nosso novo parceiro. Eu tenho um respeito muito grande, conheço o trabalho do Grupo Cortel e vejam só que neste plano não se trata só da questão de morte. Em vida também as pessoas, elas têm uma série de benefícios. E claro que esse é um momento difícil, mas é um momento que precisa ser enfrentado. Ao Grupo Cortel, muito obrigado em nome do SBT, em nome do meu nome, pela confiança e por estarem aqui com a gente. Muito obrigado. Atenção, gente, vocês lembram desta imagem aqui? Olha a imagem. O carro atravessando, parou, o caminhão parou e veio um veículo e bateu na traseira deste caminhão. Uma pessoa morreu. Questão de meia hora, ficou agonizando durante 30 minutos. Isso foi na sexta-feira de manhã. Um homem de 34 anos, pai de 5 filhas. A menor com 4 meses, a mais velha 15 anos. O que é que está acontecendo na RS 239? Isto foi ali em Sapiranga. Mas ontem à noite eu passei em Araricá, que dá o quê? Alguns quilômetros dali. Um motoqueiro morreu numa situação muito parecida, num momento de retorno. Um jovem, 20 e poucos anos, a namorada dele está em estado grave. E essa situação toda preocupa todo mundo. Olha, passar no final de tarde, na RS 239, para quem não lembra, ela começa em Novo Hamburgo, passa ali por Novo Hamburgo, passa pela Fevale, aí logo depois tem Campo Bom, tem o pedágio, que aí tem que pagar para continuar andando na estrada, tem o pedágio, aí depois segue, chega a Sapiranga, Campo Bom, Sapiranga, aí tem Araricá, aí tem Nova Hartz, aí tem Parobé, aí chega em Taquara. É uma rodovia importantíssima porque leva para a Serra e também é caminho para as praias. Sem falar nos Vales dos Sinos e também no Vale do Paranhana. E essa situação preocupa. Todos os detalhes a gente te conta na tela com flagrantes. Olhem só. Esta câmera de segurança flagrou o momento exato em que o carro atinge a caçamba do caminhão na última quinta-feira. Isso porque o veículo da frente parou de repente para outro caminhão passar.
Repare que o que estava na rodovia e tenta entrar no recuo também freia, mas no meio da pista. O carro que vinha sentido contrário acaba colidindo no caminhão. 4 pessoas estavam no veículo. Daniel Antônio da Silveira, de 35 anos, morreu. O acidente aconteceu no retorno em uma das entradas da cidade. Por ali, muita gente reclama da falta de sinalização no local. Seria importante colocar um viaduto ou uma lombada eletrônica antes ali, porque é mais uma vida, né? Nesse trecho não tem sinalização nem uma placa, o que deixa em dúvida os motoristas que vêm da rodovia e estão esperando para entrar no acesso à cidade. Tem que ter calma, né? Para sair de casa, bastante calma, né? E um controle, né? João trabalha na borracharia bem em frente ao retorno. Perdeu as contas de quantos acidentes já viu. Toda hora eu vejo uma rateada, né? O pessoal não tem atenção, né? O tempo todo é isso aí. Em outubro do ano passado, outra colisão no mesmo local. O acidente envolveu 2 caminhões. Um deles ficou com a cabine destruída. Ninguém morreu. A 6 quilômetros dali, mais um acidente com morte no último domingo. Uma motocicleta colidiu em um carro. Guilherme Soares Saraiva, de 25 anos, morreu no local. Uma mulher que estava na carona foi encaminhada ao hospital. Ô, gente, olha, sabe aquela música, eu conheço cada passo desse chão, eu conheço essa estrada aí. Para a imagem, para a imagem, para a imagem, para a imagem. E eu quero que o pessoal vai recuperando aquela outra imagem feita pela nossa equipe do momento que os carros estão atravessando. Então, olha só o que acontece aqui. Primeiro, o caminhão errou. Eu acho que esse caminhão não poderia, tu não pode atravessar uma rodovia como essa com um carro atravessando junto. Tem que ter muito cuidado. Não estou dizendo que o caminhão fez por querer, longe disso. Mas se o caminhão tivesse aguardado, teria colaborado muito. Aí tem vários problemas. O caminhão é um veículo pesado. Outro detalhe, quem vem daqui de Araricá, aqui vem Araricá, tá? Quem vem aqui, ela é uma subida. E aí quando começa a descer, chega nesse cruzamento. Ou seja, tem uma dificuldade sim. O pessoal, esse motorista aqui, esse aqui não era dia de chuva, né? Não, foi na quinta-feira, tinha sol. E isso atrapalha muito. Isso pode atrapalhar muito, porque o sol vem daqui, aqui fica leste. Então, o que aconteceu? Este caminhão, ele entra, e aí ele tem 2 possibilidades. Ou ele vem aqui para o bairro, não me lembro como é que é o nome desse bairro, é o maior bairro de Sapiranga, não importa. Ele entra aqui, ou ele vem para cá e anda pela pista lateral. Então, quando esse caminhão entrou, esse carro ficou em dúvida. Ele disse, agora eu não sei o que eu faço. Também poderia ter esperado. Tá? Também poderia ter esperado. Aí ele parou. Só que nesse instante que o carro, quando arrancou, o caminhão já veio para aproveitar o tempo. E aí o carro para, o caminhão não tem alternativa e para também. O que é aí? Olha só. Então, assim, o que acontece? Veio esse Vectra aqui, não me parece com sinais de freio, e bate em cheio na traseira. Bate em cheio. Esse rapaz, 34 anos, ficou meia hora agonizando. Ele deixou 5 filhas, a menor com 4 meses, a mais velha com 15 anos. Então, assim, a gente olha para cá, a responsabilidade é de quem? Tem de motorista a responsabilidade? Tem. Tem de quem administra esta rodovia? Eu acho que tem sim, porque talvez sinalização ajude, talvez botar um quebra-mola ajude. Porque logo mais aqui adiante, a uns 100, 200 metros, já tem 2 controladores de velocidade, que é junto a uma empresa de calçados, a empresa de calçados Beira-Rio. Eles até estão construindo ali uma travessia de pedestre, que eu só quero ver se os pedestres vão pela passarela. Duvido, tá? Então, assim, ó. Então, esse local, esse tipo de retorno é muito perigoso. Olha só, o carro ficou com medo que o caminhão viesse para cá. E aí ele fez certo, parou. E aí esse de branco que cruzou. Bom, daqui a pouco a gente vai conversar com o secretário de Trânsito de Sapiranga, porque é um dos municípios, maiores municípios da região, para saber o que eles estão fazendo. Porque essa rodovia é muito perigosa. Ontem de noite eu passei ali perto, um motoqueiro morreu. E por aí vai. Todo dia tem acidente, é uma rodovia muito usada. Então daqui a pouco a gente vai conversar com o secretário de Trânsito para saber o que está sendo feito, o que está sendo pedido, solicitado para o governo do estado. Já, não deixa de assistir. Coronavírus? Mais uma vez vamos falar sobre coronavírus. Sabe por quê? Porque já são 27 casos suspeitos de coronavírus aqui no estado. E evitar o contágio
virou preocupação de todos, até de padres e fiéis. Aqui em Porto Alegre, a Arquidiocese pediu mudanças na rotina das missas para evitar contaminação. Na tela, eu te conto os detalhes. Para isso, algumas paróquias já adotaram mudanças. A principal delas é para o momento da comunhão. Orientamos também que as pessoas recebam a Eucaristia na mão, né, não mais na boca, como muitos fiéis também o fazem, por este período pelo menos. Durante as orações, ao invés de dar as mãos, o recomendado é fortalecer a concentração. E no lugar do abraço da paz, o incentivo é para cultivar ainda mais o sentimento de fraternidade. As novas regras, inicialmente, causaram um certo estranhamento. Deu aquele murmúrio assim na igreja, né? As pessoas acharam curioso, alguns vieram no final da missa agradecer, dar os parabéns, alguém veio reclamar porque não tinha água benta. Com o passar do tempo as pessoas vão compreender que é o melhor, né? Que é a medida certa a tomar neste momento. Os recipientes onde antes ficava água benta estão vazios. O contato direto com as mãos dos fiéis poderia ser um ponto de contágio. Aqui nessa paróquia era comum os fiéis serem recebidos pelo padre com um chimarrão. Hábito que desde o surgimento do coronavírus foi modificado. A cuia já não é mais compartilhada. Aliás, para nem cair em tentação, ela fica aqui, guardada dentro deste armário. E aí, o que está à disposição neste momento aqui na secretaria é o álcool gel. Nós temos assim o relato, né, de muitos paroquianos que estiveram viajando para a Europa neste período, agora no mês de fevereiro, estão voltando, daqui a pouco começa a catequese de novo, são crianças que estiveram viajando também, que vêm participar das celebrações e a gente quer poder ajudar, né, a cuidar da saúde deles e também daqueles com quem eles vão entrar em contato. Para os católicos, as novas orientações ainda podem ser novidade. Mas com fé e alguns cuidados extras, todo mundo pode ajudar a evitar a disseminação do coronavírus. Melhor garantir a saúde. Tudo que previne, não precisamos remediar depois, né? E já vem acontecendo. Colegas que foram à missa ontem, né, capazes de Cristo, que não, o pessoal está se cuidando mesmo. Até porque, gente, está todo mundo aguardando a questão da saúde do Papa Francisco. A Igreja Católica anunciou que o Papa Francisco está em reclusão, se sentiu indisposto, não disseram que seria coronavírus, mas ele não participou de um evento já na sexta-feira, no sábado e no domingo. E eu acho que hoje também não. Então, e até um momento que não se sabe o que vai. A Itália é o principal país hoje, né, depois da China, com o número de casos e mortes com relação ao coronavírus. Uma coisa que é importante, não fazendo nenhum alarde, mas esse coronavírus é um vírus novo. Então tem uma série de dúvidas. O índice de mortalidade dele não é tão alto, não é, doutor Marcelo, como alguns outros, mas ainda é um vírus desconhecido. Essa semana eu ouvi falar que um cachorro foi encontrado com esse vírus, né? Um cachorro com o coronavírus. Então, ele ainda está sendo analisado. O tempo que ele vive é de 1 hora, por isso a necessidade de cuidados simples. O próprio chimarrão. Ah, mas outras doenças, André, pode vir junto no chimarrão? Claro que pode. Mas é o coronavírus, como dissemos, é um vírus que ainda não se tem muito conhecimento. Ele tem uma propagação muito rápida e isso a gente pode comprovar nos números que a gente vê aí pelo mundo afora e chama atenção, principalmente China e agora a Itália, com um número de casos bastante grandes. Então, esses cuidados na igreja, como nós mostramos há pouco, os professores ensinando os alunos, né? Aquela ética do espirro, vai espirrar, de preferência, né? Num lenço de papel. Não, aqueles lenços antigos de tecido, não, aquilo nem usa mais. Aquilo só para enfeite no museu. Mas o lenço de papel espirrou, vai o álcool gel, vai água com um sabão. Então, são pequenos cuidados, né? Ambientes arejados, né? É bom a gente evitar e ter alguns cuidados. E em seguida, gente, olha só, falando em igreja, se é que dá para chamar de igreja. É uma outra história que eu vou falar daqui a pouco. Uma igreja prometendo a cura do coronavírus. Não dá para chamar de igreja. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso e vai segurando aí, que eu vou te contar que igreja é essa e o que eles vêm prometendo. 12h e 13 minutos agora, olha só, eu quero falar com você que tem um empréstimo, tá aí enrolado para pagar as contas, meu filho?
Parcelas em atraso no financiamento é um problemão. E a solução é a 7 Capital Assessoria. Fala aí, Solano. Agora vamos falar de coisa boa. Você que está com parcelas em atraso, correndo risco de perder o seu veículo, busca e apreensão, nós, da 7 Capital Assessoria, temos a solução para você. E você que está com parcelas em dia, mas desconfia que está pagando muitos juros no seu financiamento, traga o seu contrato para a 7 Capital. Nós vamos fazer uma análise gratuita do seu financiamento e te garantir uma redução mínima de 50%, podendo chegar até 80% de redução. Saiba que 90% dos contratos estão com os cálculos errados. Se você busca uma empresa com credibilidade, essa é a 7 Capital Assessoria, especialista em redução de dívidas bancárias. São mais de 17 anos de mercado, mais de 100 unidades em todo o Brasil e nós temos várias unidades aqui na sua região. Ligue nesse número abaixo que o escritório mais próximo entrará em contato com você. 7 Capital, aqui tem a solução. Isso aí, Solano. E olha só, a 7 Capital garante a renegociação da sua dívida. Entre em contato agora mesmo. Corre lá com a 7 Capital Assessoria. 12h14, Glauco Paza. Quero falar dessa igreja. Uma igreja aqui em Porto Alegre, gente, que prometeu imunização contra o coronavírus durante um culto que aconteceu ontem. Mas que história é essa? E só um pouquinho. A polícia está de olho. E os representantes dos médicos também. Porque, olha, milagre até existe, mas isso aí não está me cheirando milagre. É aquela história, quando o milagre é demais, desconfie do santo, né, André? Ah, sem dúvida. Olha, nas redes sociais, um convite para o culto foi divulgado. Olha só, tá aí, ó, aparecendo. A igreja prometia aplicar um óleo nos fiéis que imunizaria contra a Covid-19, que é a doença provocada pelo novo coronavírus. Uma equipe de policiais foi designada para ir até o culto e investigar um possível caso de charlatanismo. A delegada responsável disse que no local os agentes não encontraram evidências disso, mas que querem ouvir ainda os responsáveis pela igreja e também os fiéis para tirar uma conclusão, André. Porque isto pode ser muito, mas muito perigoso. Por esse motivo, também recebo aqui no estúdio o doutor Marcelo Matias, que é presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Doutor Marcelo, muito obrigado. Prazer enorme estar aqui contigo. Prazer mais uma vez poder encontrar com o senhor e falar a respeito deste caso que aconteceu ontem, que está sendo investigado. Mas se confirmando isso, tem imagem do pastor aí? Tem? Dá uma olhadinha nisso aí. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha só. Father, in the name of the Lord Jesus the Christ, I come in the spirit dimension as an apostle sent to the nation, and I have access to power and authority in my mantle. Isso é que nem um vírus, isso se espalha com uma rapidez pelo mundo inteiro. Informação falsa, e isso é muito perigoso. Doutor Marcelo Matias, o que o Sindicato Médico vem fazendo, porque isto pode, é um trabalho que vai contra qualquer coisa que a gente faz tentando divulgar a respeito desse vírus do coronavírus. Bom dia. Boa tarde já. Nós não temos a menor dúvida que o que tu acabaste de fazer aqui no teu programa é o mais importante, fazer uma orientação correta. A orientação correta, ela parte nesse momento da prevenção. A gente ainda não tem uma vacinação estabelecida. Existem 11 vacinas sendo pesquisadas pelo mundo, a israelense parece ser a que está mais próxima de ter um resultado. O vírus efetivamente é um vírus que existe há bastante tempo, mas ele é uma mutação, que é o 19, e que produziu essa infecção em massa. Mas, de qualquer forma, ainda não existe uma prevenção do ponto de vista vacinal e imunológico. Isso daqui a 2, 3 anos, no mínimo. Eles têm uma estimativa de que a vacina esteja pronta para teste até 90 dias ou um pouquinho mais do que isso.
Mas a gente tem que separar o que é ter a vacina pronta para teste e ter o resultado final. Sim. Toda medicação ela tem que passar por um conjunto de testes extremamente importantes para que ela seja efetivada. Então, nesse momento, a gente não pode imaginar que a vacina para uma doença relativamente nova, o primeiro diagnóstico foi em torno de novembro a dezembro do ano passado em Wuhan, na China, que a gente vai ter já a vacinação. Então, o que a gente tem que fazer é a prevenção. Agora, não tem uma cura, não adianta aparecer aqui ninguém prometendo cura, porque não tem, doutor. Nesse momento, na China especificamente, eles estão tentando um antiviral, mas é apenas em teste, que é o Favilavir. Ele apenas é teste, mas a gente não tem a certeza do resultado. Sim. Na verdade, a resposta do indivíduo vai ser proporcional à sua imunidade. E justamente por isso que a gente tem tido uma mortalidade maior em pessoas idosas e que tenham uma doença de base principalmente. Como o Sindicato Médico se posiciona e acompanha este caso aí que a gente vem mostrando? O Sindicato Médico tem, e isso é importante a gente saber, uma central para denúncias para falso exercício da medicina. Então, esse tipo de denúncia vai cair dentro desse canal. Chegou desse caso aí? Já chegou. Vai ser avaliado pelos nossos advogados. Se isso for como uma denúncia, entrar como uma denúncia de exercício ilegal da medicina, vai ser processado e nós vamos atuar. Porque a polícia também já está em cima deste caso aí para tentar descobrir o que, na verdade, vem sendo prometido. Claro. Né? O que vem sendo prometido. E isso se espalhou de uma maneira muito rápida, então por isso a polícia aí fez por isso a polícia está monitorando e eles também fizeram devem ter dado uma amenizada e vão se explicar. Doutor, a sua presença aqui também é por uma outra razão. Deixa eu chamar o Glauco Paza, que está na redação, sobre um caso que aconteceu em Gravataí, foi na semana passada, no Hospital Dom João Becker. Né? E o Glauco tem informações, porque uma criança nasceu morta, a mãe reclama dos procedimentos dentro do Hospital Dom João Becker, e o Glauco tem informação nova sobre esse caso. Glauco. Olha, André, a questão que envolve, logicamente, também a polícia, né? Uma história muito triste que nós estamos acompanhando aqui. Nós conversamos com o delegado Márcio Zaquelo, responsável pela região. Ele disse que um inquérito foi aberto para apurar o caso. Entretanto, ele informou que não há ocorrências semelhantes a essa registradas na delegacia. Para quem está chegando agora, é bom lembrar, né? O caso envolvendo uma mulher de 24 anos que foi dar à luz ao primeiro filho no Hospital Dom João Becker, em Gravataí, mas o bebê morreu. A família diz que a equipe demorou para fazer o parto e que houve negligência. Em nota, a Santa Casa, que administra o hospital, informou que todos os protocolos de atendimento foram feitos e que está à disposição das autoridades, André. Estamos aqui com o presidente do Sindicato Médico, o doutor Marcelo Matias, e queremos ouvi-lo a respeito disso, porque doutor, mesmo não estando registro na delegacia, se olharmos os moradores da cidade, de relatos de mães, de outros casos mais antigos, está aí a mulher de 24 anos que foi para o hospital para ganhar o nenê saiu direto num caixão e foi enterrado. O que o senhor tem a dizer a respeito disso, já que o número de reclamações é muito grande, saliento, mesmo não estando registro em delegacia de polícia ainda? Eu acho que é muito importante a gente tornar claras as coisas num assunto tão importante, tão sensível quanto esse. Em primeiro lugar, a gente não pode negar a humanidade, o luto, o sofrimento, não só da família, mas como também de uma comunidade, quando se tem um desfecho negativo na área da obstetrícia, que é uma área que a gente imagina que sempre vai ter bons resultados. O problema é o seguinte: em nenhum lugar do mundo a mortalidade é zero em obstetrícia. O que a gente vai ter é locais onde tem uma mortalidade maior ou menor. Mas o grande problema é que sempre que se tem uma morte em obstetrícia, parece que há um culpado e que esse culpado é a negligência. Pelos dados que nós temos da análise do prontuário e da conversa com as pessoas dentro do hospital, ao que se tem até o momento, não há nenhum indicativo de que tenha ocorrido isso. E esse é o momento também para a gente alertar a população. Quando se tem um parto ruim, quando se tem uma dificuldade para entrar em trabalho de parto, ou quando esse parto progride de maneira inadequada, e quando a gente tem lesões cerebrais para o bebê, que pode ser essa ou outros tipos, é importante o povo saber: 90% das lesões cerebrais do bebê que levem, por exemplo, a paralisia cerebral ocorrem antes de entrar em trabalho de parto. Muitos telespectadores querendo entender melhor o que está acontecendo. Nós estamos explicando. Uma jovem, 24 anos, foi ao Hospital Dom João Becker em Gravataí ganhar o nenê nasceu morto. E ela tem uma série de reclamações, inclusive com relação ao atendimento. Olha o depoimento dela. Tudo eu planejei, desde do quarto até... Tudo eu planejei. Eles tiraram esse sonho de mim.
Doutor, a gente, quando escuta o depoimento, sabemos que essa mãe está a perder um filho, está emocionada, está com uma dor muito profunda. Essa mãe, ela vai ser ouvida porque ela tem uma série de reclamações dos procedimentos dentro do hospital. Tem como sindicato ouvir o relato desta mãe, por exemplo, e de outras pessoas que enfrentaram já problemas dentro do Dom João Becker? Deixa eu deixar as portas abertas. O Sindicato Médico ele é uma entidade que visa a defesa da profissão e do exercício da profissão médica, mas nós temos canais diretos, inclusive de ouvidoria para a população, na qual ela e qualquer outra pessoa pode se manifestar. Então, nesse aspecto, não há nenhum problema. Entretanto, quando se tem uma dúvida sobre a conduta médica, o órgão adequado para fazer a análise se a conduta foi correta ou não é o Conselho Regional de Medicina. Entretanto, não muda o fato, mesmo que haja uma denúncia ao Conselho Regional de Medicina, o sindicato está disposto a atuar. E eu posso afirmar que, não só nesse, como em inúmeros casos, a gente pode ter maus desfechos sem que haja necessariamente uma culpabilidade. Eu não estou aqui dando o diagnóstico final, eu acho muito importante. Eu não gosto do radicalismo para nenhum dos lados. Nem eu vou afirmar que não há qualquer coisa que pudesse ter feita para se evitar o processo, como também não acho que seja adequado afirmar que obrigatoriamente o desfecho foi decorrência de uma conduta inadequada. Nós não temos os dados suficientes e, como tudo na vida, tem que ser investigado para que a gente saiba. A partir desse momento, o que vai, nesse caso específico, o senhor vai acompanhar de que maneira o que vem acontecendo no Dom João Becker? Porque tem uma no Facebook da cidade, né? Tem vários relatos de problemas e eu não estou aqui fazendo nenhuma acusação. Estou querendo, como o senhor, o esclarecimento. Essa é a nossa posição, certo? Não estou aqui fazendo já absolutamente nenhum julgamento. Mas é importante, se há um fato, que seja investigado. A polícia está investigando. Até eu não sei se a polícia já procurou, fez alguma solicitação. Mas essa é a preocupação, porque assim são vários relatos, inclusive de ex-trabalhadores do hospital, como o relato que a gente vai ver agora. Eu acredito que vai fazendo passagem de plantão e a falta de comunicação é muito grande entre os profissionais dentro da área da saúde. Faz tempo que acontece isso, não é o primeiro caso. Bom, eu não sei se o caso desta profissional já foi encaminhado, se ela denunciou, se não denunciou, já deveria ter denunciado. Ou teria procurado um esclarecimento, não sei se chegou ao seu conhecimento a respeito disso. Não, isso não, mas o caso ocorreu no meio da madrugada. Esse caso é uma paciente que internou às 8 horas da manhã no hospital para fazer um processo de indução, porque passou o período de nascimento para entrar em trabalho de parto. A conduta e o protocolo correto é fazer a indução do trabalho de parto para produzir o parto normal. E aí ela ficou 2 dias, né? Não, ela ficou um dia. Na verdade, ela começou isso às 8 horas da manhã. Ela pode ter internado antes, mas a indução começou às 8 horas da manhã. E ao que me consta, isso aconteceu em torno das 2 da madrugada do mesmo dia. Portanto, ela passou sob atendimento durante todo esse período. E esse é um aspecto importante. Muito frequentemente, a população tem, por uma regra, acusada a ausência da cesariana que poderia ter sido feita num caso como esse. O Brasil já é campeão de cesarianas. O Sistema Único de Saúde tem feito todo um trajeto para tentar beneficiar a execução de parto normal. E a realidade é essa. Quando a gente tenta o parto normal, a gente tem que saber que existem riscos. E, nesse sentido, eu acho uma pena que a gente esteja culpando necessariamente o médico quando a gente não tem a prova da culpabilidade e sabendo-se que quando o indivíduo, em vez de fazer uma cesariana às 9 horas da manhã, que teria resolvido o problema dele, ele levou um processo de indução até às 2 da manhã daquele dia, certamente foi para o benefício da paciente e para o aumento de número de parto normal. É muito importante que a gente faça uma coisa no país. Nós temos que descriminalizar a tentativa de parto normal, já que para o país, do ponto de vista de estatísticas, é fundamental que a gente tenha um aumento dessa prática. Então, todas as vezes que um médico é acusado porque não fez a cesariana, outro pode pensar, por que eu vou tentar tanto? Bom, agora o que é importante é esclarecer, né, doutor? E aqui, como dissemos, não estamos fazendo nenhuma acusação, estamos juntando fatos, inclusive a polícia está investigando. E é importante esclarecer, sim, e por isso a oportunidade, desde já agradeço a sua vinda aqui, representando os médicos através do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul, doutor Marcelo Matias. Eu estou sempre à ordem, muito falo obrigado. Inclusive como presidente do sindicato, mas como obstetra. Portanto, eu estou à disposição para qualquer debate nesse sentido. Te agradeço muitíssimo. Muito obrigado. Um grande abraço. Mais uma vez. Agora eu vou convidar o senhor, sabe por quê? Eu vou convidar o senhor para ir comigo. Eu quero encontrar a Camila Faraco, porque ela está numa das rodovias mais perigosas aqui do estado, eu não tenho dúvida disso. A Camila vai explicar para a gente o que é que vem acontecendo na RS 239. Ontem à noite,
Morreu um jovem de motocicleta lá em Araricá, que é pertinho desta imagem aí. Na quinta-feira de manhã, este grave acidente. Um jovem, 34 anos, morreu. Deixou uma filha de 4 meses, deixou 5 filhas. A menor de 4 meses, a maior de 15 anos. O que é que está acontecendo na RS 239 nesses retornos aí, Camila Faraco? Boa tarde. Oi, André, boa tarde para ti, boa tarde para todo mundo. A gente já mostrou os problemas, nós vimos os flagrantes. Agora a gente quer saber por que esses problemas estão acontecendo e quais são as soluções. Por isso a gente está bem na frente aqui da alça de acesso, do retorno, onde teve o acidente da quinta-feira, o acidente entre o carro e o caminhão, que teve uma vítima, um morto, uma pessoa morta, né? E é na entrada do bairro Amaral Ribeiro, aqui em Sapiranga, André. A gente está aqui com o secretário de Planejamento, né, da cidade, que é o responsável pelo trânsito. Secretário, por que tem tanto problema, tanto risco nessa rodovia? Boa tarde. Boa tarde. O maior problema que temos aqui é justamente pelo grande número de cruzamentos que existem nessa rodovia, né? Hoje, essa rodovia ela atravessa a zona urbana de Sapiranga e ela divide a cidade ao meio, né? Então, existe muito tráfego de veículos tentando acessar os próprios bairros. Então, o que acontece é o que justamente vocês viram nas imagens, né? Quinta-feira, aquele fatídico acidente que veio a falecer um cidadão sapiranguense. Mais um, né? Não é o primeiro, isso é um problema. E infelizmente hoje nós, como município, fizemos todas as reivindicações possíveis, né? Junto à EGR, que para nós é a responsável por todos os tipos de investimento nesta rodovia. É a EGR que arrecada o pedágio que existe aqui ali em Campo Bom. Pois é, secretário, o motorista paga quanto para passar pelo pedágio, para usar aqui a estrada? Por passagem no pedágio, R$ 3,25. Sim, então o grande fluxo, né, de motoristas que passa por aqui, a gente espera mais retorno, né? O que o poder público, o poder municipal está fazendo, está articulando ou até investiu, né, recursos próprios para tentar minimizar esses riscos? Investimos recursos próprios ano passado mesmo, com a instalação de lâmpadas LED ao longo da rodovia, dessa zona urbana que eu citei, né, nas vias laterais, onde o município tem a ingerência que pode fazer, mas nós não podemos fazer obras a nível de novos retornos, né, de fechamento de retorno, que seria o caso para resolver essa questão pontual aqui, né? Sim. Oi, é o André aqui do estúdio, secretário, tudo bem? Oi, André. Oi. Boa tarde. Oi, boa tarde, secretário. Secretário, bom, primeiro sabemos que é uma rodovia estadual, né? Então, claro que o município tem um limite. Segundo, ontem eu passei ali em Araricá. Aquele acidente de ontem foi em Araricá, quase em Sapiranga, certo? O da moto. Isso. Aquele trecho já é Sapiranga ali ou não? Porque eu achei aquele trecho muito escuro. Não, Araricá. É Araricá. Pois é. É a 6 quilômetros daqui, André. Mas é um trecho estava muito escuro, né? Sim, em Sapiranga vocês colocaram as lâmpadas de LED, de fato a iluminação melhorou muito. Mas há algum trabalho em parceria com outros municípios? Porque assim, secretário, eu conheço muito bem essa rodovia. Inclusive tem um buraco que eu falei esses dias, se abrindo ali em Parobé, que ele quase que joga numa descida do lado esquerdo, ele quase que joga o carro para o lado esquerdo da pista. Ainda vai dar problema nesse buraco se não arrumarem. Ele está se abrindo. Bem na descida, passando o Pardal ali, quem vem de Taquara. Então a pergunta resumindo a minha pergunta, vocês, secretários aí da cidade, estão articulando algo? Porque aí onde vocês estão agora é um risco muito grande. Aí onde vocês estão parados, Camila, é um perigo que tu não tem noção. E te digo mais, André, a gente está aqui, né, há alguns minutos esperando para entrar ao vivo e vários carros que vêm daquele sentido, o Rocha vai mostrar, eles deveriam entrar aqui, tá? Só que daí quem sai da cidade, do bairro, pega esse trecho e vai contramão. Aqui exatamente onde ele está mostrando, entra por aqui, vem em contramão, pode ter uma colisão frontal a qualquer momento. Enquanto a gente estava aqui, a gente viu várias situações como essa e não fazem a entrada pelo bairro. Bom, secretário, a gente então está aguardando, né, investimentos. Também o senhor falou a respeito de talvez uma rótula ou fechar esse retorno, né? O próximo é daqui a 1 quilômetro. André, respondendo a sua pergunta anterior, sim, nós temos contato com o secretário de Planejamento, entre prefeitos também, fizemos algumas reivindicações conjuntas junto à EGR, todos os municípios que compõem a 239.
Sapiranga é o único município ao longo da 239 que tem a sua zona urbana sendo atravessada pela rodovia. Mas mesmo assim, nós entendemos que os outros municípios como Araricá, Nova Hartz, Parobé, Taquara, Campo Bom, Novo Hamburgo, enfim, todos eles necessitam também de melhorias e por isso que nós temos essa parceria junto com os outros prefeitos e outros secretários. Mas infelizmente nossas reivindicações não estão sendo atendidas. Há pouco tempo atrás fizemos aqui uma manifestação, praticamente a comunidade inteira fez a manifestação, fechou a rodovia e só assim a EGR resolveu usar um pouco do dinheiro do pedágio e está construindo 2 passarelas. Tá? Então, pelo menos essa questão está sendo resolvida para que o pedestre possa ter uma segurança para atravessar a rodovia. Tá certo. Mas essas questões dos cruzamentos são necessárias fechamento de alguns acessos. E que façam que as pessoas andem um pouco mais, se invista em vias, em acessos laterais, para que se faça algum tipo de retorno com mais segurança. Tá certo. Isso nós estamos reivindicando. Tá certo, secretário, muito obrigada. Obrigado, André, obrigado. é contigo nisso, Não, a gente e o pessoal... espera menos acidentes aqui. Verdade, o pessoal para atravessar aqui, eles têm que ficar esperando na beira da estrada, eles chegam a ficar fora do recuo, um perigo muito grande. E aí onde a Camila está, mostra aí a imagem, esse chão batido aqui, ó, o pessoal vem para cá, aí sobe aqui, ó. Mostra a tela aqui, por favor. Vem aqui por aqui, ó, contramão, isso é um perigo muito grande, ou seja, a responsabilidade do motorista. Jeremias Werneck, o que tem depois do intervalo, Jeremias? Ô, André, depois do intervalo tem um chute a gol e as notícias da dupla Grenal se preparando para a estreia na fase de grupos da Libertadores. Sempre aqui, Sun Motors, André. Muito bem, estamos de volta. Olha só, o Imecap Hair, o líder de mercado contra a queda de cabelos, apresenta o novo Imecap Hair Max. O novo Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva, possui colágeno hidrolisado e aminoácidos que agem na produção da queratina. Preste atenção no recado da Sofia Abrão. Depois que eu comecei a usar o novo Imecap Hair Max, os meus cabelos ficaram o máximo. Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Viu só? Você encontra a linha Imecap Hair em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite o outro. Procure o líder de mercado. Exija Imecap Hair. Gente, quem quer camisa de presente, camisa do Internacional? Olha. Onde é que tem, Jeremias Werneck? Aqui no Campinho, André. Eu quero ganhar uma. Aqui no Campinho. Afinal de contas, André,